Olá a todos! O tema da aula de hoje é anúncio publicitário e é para a segunda série do ensino médio. O objetivo da aula é analisar os elementos constitutivos do gênero, anúncio publicitário, a partir das atividades do caderno do aluno, na apostila do governo, da segunda série do ensino médio. Então, é um conteúdo do primeiro bimestre e o aluno vai encontrar nas páginas 92, 93 e 94. Além disso, as habilidades que serão trabalhadas, o aluno então vai ter a oportunidade de relacionar em artigo de opinião, principalmente nas páginas anteriores, aí ele vai ter acesso a esse material, e anúncios publicitários também. Nesses anúncios, nós vamos analisar que nós vamos ter opiniões, assuntos com recursos linguísticos, identificando então esse diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes então na sociedade. A gente percebe que existe uma infinidade, de objetivos que vão levar as pessoas a se comunicarem. E, por causa disso, nós vamos perceber uma variedade imensa de gêneros textuais que têm finalidades diferentes, Assim como nós vimos na Comédia de Costumes, que o escritor encontrou uma forma de fazer crítica à sociedade, escancarando ali comportamentos como os desvios morais, que ocorriam naquela época, em nome da ambição. Nós temos atualmente gêneros textuais que circulam socialmente, que justamente vão cumprir essa tarefa também, de fazer crítica, de mostrar humor, ironia, de satirizar, de expor valores, ideias e acontecimentos. Esses gêneros textuais, por exemplo, a charge, os quadrinhos, os memes, que são muito utilizados nas redes sociais, e até mesmo o anúncio publicitário, que é o tema da aula de hoje, vão cumprir muito bem esse papel. Aí, a definição, então, o que seria um anúncio publicitário? Ele é um gênero textual com a finalidade de promover um produto ou uma ideia. Como assim, Você tem ali, por exemplo, uma propaganda na televisão. Ali você tem anunciando um produto que tem o objetivo, obviamente, de vender para o consumidor. Então, o papel daquele gênero textual é de convencimento. Você vai persuadir o espectador, o leitor ou o ouvinte a comprar aquele produto ou comprar uma ideia. Por exemplo, você tem também um anúncio publicitário para divulgar uma doação de sangue, por exemplo, Então, o banco de sangue, ele usa esse artifício do anúncio publicitário para chamar a atenção do doador de sangue, justamente para ele praticar, percebem, uma ação social, mas é estimulado através desse gênero textual, desse anúncio publicitário. Outra ideia que pode ser também dada aí como exemplo, seria um candidato aí à eleição. Ele também está vendendo uma ideia, Nesse caso, ele mesmo é o próprio produto. Então, nós temos esse tipo de anúncio publicitário, nesse gênero textual, ele é veiculado por diferentes meios de comunicação. Então, você tem a mídia impressa, o jornal, a revista, E aí, você tem também o meio jornalístico, que ele pode estar ali no meio de um artigo jornalístico, pode ter inserido ali um anúncio publicitário. Você tem a opção também do rádio, Tem vários anúncios publicitários veiculados ali no meio da programação do rádio. E no meio virtual, isso é frequente nas redes sociais, onde você entra nas redes sociais, você percebe que você é bombardeado ali também com anúncios publicitários, sempre tentando te vender um produto ou uma ideia. As características, então, desse gênero, como eu disse, é o convencimento desse consumidor. Então, ele vai querer a todo custo te persuadir, ou seja, te convencer a comprar determinado produto aí ou ideia.
Aqui nós temos uma imagem, né, para analisar, e aí vou levantar algumas questões, né? Por que as mãos estão atadas ao celular? Aqui você tem a ideia, né, de que essas pessoas elas estão presas por meio ali de um fio, né, de carregador. E elas estão ali segurando os seus aparelhos de celular. E aí a gente pode observar também, delete essa ideia, né? Busque outras conexões. Na palavra conexões, você tem ali inserido uma carinha, né? Um emoji. E esse emoji, né, tá justamente ocupando ali o lugar da letra O. Tá sugerindo alguma coisa aí, né? E aí, essas mãos atadas, a gente pode interpretar aí como essas pessoas estão presas a esse aparelho de celular, né? É como se fosse uma relação de dependência mesmo com esse aparelho eletrônico. Aí a segunda pergunta, então, o verbo deletar é muito usado na esfera virtual. Ele tem o mesmo sentido na imagem? Percebam que não tem o mesmo sentido. Aqui na imagem, o verbo deletar, ele tem aí no anúncio, né, publicitário, o sentido de uma ideia de afastamento, de distanciamento. É como se você apagasse, então, essa ideia da sua vida e você fosse livre, então. Então, é uma ideia de liberdade, você se libertasse aí dessas amarras, desses fios que estão prendendo você a um aparelho o tempo todo e te impedindo, então, de ter uma vivência real, no mundo real. Que você tenha, então, relacionamentos reais dentro de um mundo real e não nesse mundo virtual aí que acaba prendendo, então, as pessoas aí durante a maior parte do dia, às vezes. O anúncio publicitário também pode ser usado aí as ferramentas, então, discursivas, né? O que seria isso, né? São recursos expressivos que você vai utilizar na linguagem de uma forma simples, muitas vezes com humor, com ironia, justamente para provocar aí o espectador, o leitor. Os verbos no imperativo, que seria isso, né? O verbo no imperativo, ele te dá um conselho, uma ordem. Então, beba Coca-Cola, por exemplo, esse verbo beber, né? Ele está induzindo você a consumir a Coca-Cola. Ou se você disser assim, use filtro solar, né? Use protetor solar. Ele está te aconselhando a usar um produto que vai te proteger da exposição do sol. Então, esses verbos no imperativo, eles funcionam como um aspecto persuasivo também para te convencer de alguma coisa, ou no sentido de te dar uma ordem ou um aconselhamento, né? Te passar um conselho de algo que seja positivo, né? Então, por exemplo, nos livros de autoajuda ou mensagens de autoajuda, você também vai ter acesso a vários verbos no imperativo, né? No modo imperativo. Então, olha, delete essa ideia, busque outras conexões. Nós temos dois verbos aqui, então, no imperativo. O verbo deletar, que vem do inglês, né, delete, e que acaba sendo muito veiculado, muito utilizado nas redes sociais, acabou sendo incorporado na língua portuguesa. E o verbo buscar, né, busque outras conexões. Então, está te sugerindo algo, né, está te aconselhando. Então, esse verbo está no imperativo. Características estruturais do anúncio publicitário. Então, você tem ali no anúncio, né, que nós acabamos de ver, elementos não verbais que configuram o quê? Nas imagens, né, que estão sendo mostradas ali, justamente para enfatizar uma ideia ali que se quer vender. E os elementos verbais, ou seja, são as palavras, né, que estão inseridas ali. Então, a expressão verbal são as palavras que são inseridas ali. Então, cuidado, você pode classificar como verbo uma palavra que está ali no imperativo, mas quando você fala de elementos verbais aqui nesse tipo de contexto, você está falando também das palavras que estão inseridas ali. Então, você tem o texto verbal e o texto não verbal.
Ou seja, nós temos aqui, então, nessa imagem, o que a gente chamaria, então, de um texto misto, né? Porque você tem imagem e você tem palavras também associadas aí ao mesmo texto. Aqui nós temos um outro anúncio publicitário. Então, observe a imagem ao lado. Ela é um recorte de um anúncio publicitário. Sobre que produto ou ideia poderia ser esse anúncio? Aí, seguindo aqui. E agora? Sobre que produto ou ideia poderia ser esse anúncio? Nós temos aqui, né? Porque papel pode se perder, a chance não. Aí você tem a mensagem principal. Você é especial, linda. Ou seja, é alguém que escreveu ali rapidamente num pedaço de papel, no guardanapo, uma mensagem que vai ser passada a outra pessoa, né? E aí embaixo, então, faça ligações e mande mensagens em tempo real. Você tem muito mais a dizer. Percebam que está sugerindo algo aqui, né? Esse texto que tem abaixo aqui do anúncio publicitário. E aí, quando você tem um anúncio completo, com todos os elementos aqui, você pode analisar melhor a composição. E aí você acaba deduzindo, você acaba inferindo que você tem aqui um anúncio publicitário de uma operadora, né, de celular. Então percebam que nós temos aqui um anúncio também, com imagem meio rebuscada, né, meio feita ali às pressas, num guardanapo, né? E aí você tem algo muito mais moderno hoje em dia, que seriam as mensagens de WhatsApp, por exemplo. Então, para que você vai usar um guardanapo de papel, sendo que você tem uma infinidade de outras possibilidades? Bom, tem algumas outras perguntas que são feitas aqui, que eu acabei pulando. Vou retomar, então. Parei na terceira. Qual ideia deveria ser deletada de acordo com o contexto do anúncio? Nós temos aqui essa ideia desse anúncio, que seria justamente essa ideia de dependência, né, do aparelho celular. Então, você deve buscar outras alternativas para isso, né, sair dessa dependência. E aí, o que seria, então, a número 4, o que seria buscar outras conexões? Justamente isso, né? Você deve buscar o contato com o mundo real, sair dessas amarras aí, né? Buscar conexões reais. E a quinta, para finalizar, você pensa que o uso exagerado dos aparelhos tecnológicos influencia nas relações interpessoais? Olha, com certeza influencia, né? Influencia negativamente, porque você tem aí uma ideia de dependência desses aparelhos tecnológicos que vai atrapalhar o seu relacionamento com outras pessoas. Então, a relação que você tem com outras pessoas acaba sendo mais fria, mais distante, né? Você acaba se distanciando, então, de várias possibilidades no mundo real para poder ficar conectado o tempo todo. Há uma ideia de que você está se relacionando ali com seres humanos, obviamente, mas todos atrás de uma tela. Então, existe toda essa frieza aí do relacionamento, então, à distância. Bom, a aula de hoje, então, foi sobre anúncio publicitário. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa é só mandar, então, alguma mensagem, né? Aproveitando aí o gancho, por enquanto a gente não pode desconectar, né, dos aparelhos celulares, porque a única forma que a gente tem nesse momento da pandemia é de se comunicar. Então, obviamente, essa ideia toda, ela só pode ser trabalhada, né, depois que a gente sair dessa situação que nós nos encontramos. Bom, obrigada pela atenção, até logo, até a próxima aula. Um abraço a todos.